Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional diário, nosso café espiritual. Momento de comunhão, palavra, oração. Recebam o nosso abraço carinhoso. Aqui, pastor Andréa Tavares, aguardando o pastor Marcos Tavares a se juntar a nós. E que nesse domingo o Espírito Santo de Deus renove suas forças, fortaleça a sua fé e faça brotar esperança. Sempre a esperança da presença, a presença de Deus, que é o nosso tudo. Prepare o seu café, abra sua Bíblia e permita que Deus, Ele fale, Ele ministre ao seu coração. Vamos juntos então, nessa série de salmos, essa jornada dos cânticos que tanto tem ministrado ao nosso coração através de pessoas que escreveram em momentos reais das suas vidas, não é? E deixaram para nós, então, esse grande testemunho. E é assim que a gente vai começar hoje, falando do Salmo 40, onde nós encontramos Davi testemunhando, colocando diante de Deus a sua gratidão e relembrando uma intervenção divina na sua vida, de como Deus o tirou de uma situação impossível, de um charco de lodo, colocou os seus pés sobre uma rocha firme. Esse salmo ele tem um caráter messiânico e ele é citado no Novo Testamento. Então, o Salmo 41, que provavelmente foi escrito durante um período de enfermidade, de perseguição, Davi ali, ele experimenta o abandono, a gente pode ver isso através das palavras, experimenta a traição de pessoas próximas, mas ele reafirma a sua confiança na fidelidade do Senhor. E o Salmo 42, que é o primeiro salmo nessa série dos livros dos filhos, os filhos de Corá. Então foi escrito num período de distância do povo no templo. E o salmista ele sentia profunda saudade da presença de Deus no templo, da comunhão com o povo do Senhor. Então, o clamor do salmista aqui ecoa até hoje aos nossos corações. Eu amo esse Salmo 42, quando o salmista declara: assim como o servo, assim como a corça brama, outra tradução vai dizer anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. É profundo, não é? Então nós vamos começar falando desse Salmo 40, de quando Deus nos tira da cova. Ele firma os nossos passos. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um terrível lago, de charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, meus irmãos, o salmista não diz que foi a sua força que o livrou, mas declara, afirma que foi Deus. Quem de nós já não passou por momentos em que nós nos sentimos presos, como que um charco de lodo, emocional, ou espiritual, ou financeiro, mas o Senhor, Ele continua sendo especialista em transformar cenários que parecem impossíveis aos olhos humanos. A palavra de Deus em Isaías 40:31, que nós já falamos aqui, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez hoje, nessa manhã, iniciando uma semana, tudo que nós precisamos é que as nossas forças sejam renovadas no Senhor, não é mesmo? E o convite de Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus faz o convite hoje ao nosso coração, porque Ele nos sustenta em tempos difíceis, como Davi expressa, de dor, de traição.
Então, ele experimentou momentos dolorosos. O capítulo 41, no verso 9, vai dizer: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Queridos irmãos, imagina. Será que você pode imaginar essa cena? Davi passou por isso e quem de nós, algum dia, nunca passou por uma decepção, um amigo, um irmão, um familiar? Mas essa passagem, ela vai apontar profeticamente para Judas, traindo ao nosso Senhor Jesus. Então, amados, às vezes há feridas que vêm dos nossos inimigos, mas há dores que vêm daqueles que nós amamos, daqueles que às vezes são amigos, são familiares, mas mesmo assim, Deus continua sustentando aos seus filhos. Deus continua sustentando a cada um de nós, porque mesmo que sejamos traídos por alguém, a nossa confiança seja traída, mesmo que a decepção tenha chegado ao seu coração, a traição, amados, não é a palavra final. Porque sabe quem é fiel a você? A palavra de Deus sobre a sua vida. Deus é fiel à sua própria palavra. E Ele tem compromisso com cada um de nós. Ele está vendo o seu coração, o meu coração, e a nossa alma só vai encontrar descanso na presença de Deus. É isso que o Salmo 42 nos conduz nesse dia de hoje. É uma das declarações mais lindas. Nós lemos aqui no início. Assim como o servo, ele brama pelas correntes das águas. Assim a minha alma. Você pode declarar isso a Jesus hoje? Senhor, a minha alma, ela espera, ela deseja, ela suspira pela tua presença, Senhor. Então, amados, o salmista, ele não está buscando primeiro a resposta, não. Ele está buscando a presença de Deus. E nós vivemos dias em que muitas vezes há pessoas que tentam preencher o vazio da alma com trabalho, com entretenimentos, com dinheiro, com relacionamentos, com coisas até que parecem ser boas, ou algumas muito ruins que podem levar a caminhos de morte. Mas eu quero dizer uma coisa que, se você conhece Jesus, você já sabe. E se você não conhece Jesus ainda, Deus está te falando hoje. Somente a presença dele satisfaz a sede mais profunda do coração humano. Jesus, ele disse em João 4,14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, quando nós voltamos à fonte, queridos, à fonte de águas vivas, nós vamos encontrar forças para continuar. Mesmo diante das circunstâncias ruins, em dias bons e dias não tão bons assim. Prega isso para a sua alma hoje. Declara isso para a tua alma hoje, como o salmista fez no versículo 11 desse capítulo 42. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele mesmo responde, espera em Deus. Que lição preciosa, poderosa, que a palavra de Deus hoje ministra ao nosso coração. Os sentimentos não podem governar a nossa fé. E é uma luta. Ninguém está dizendo que é fácil. É uma luta constante, muitas vezes até diária, ouso dizer. Mas a palavra de Deus está nos lembrando que há momentos em que nós precisamos parar, ouvir Deus, as promessas de Deus, porque elas vão calar os nossos medos, a nossa inquietação. Não é isso que Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 5:7? Andamos por fé e não pelo que vemos. Então, queridos, seja qual for a área da nossa vida que já apareceu ou esteja aparecendo esse charco de lodo, Jesus, a confiança em Jesus
vai trabalhar em nossas vidas para que as feridas, as decepções, elas sejam curadas. A nossa alma, ela deve buscar a presença do Senhor, muito mais do que as distrações desse mundo. Eu costumo dizer, e eu aprendi com a minha querida amiga, irmã, diaconisa Maiara, que congrega conosco na igreja, uma querida, uma filha do coração, e não apenas ela, mas várias pessoas falavam muito de dorama, e eu ficava, meu Deus, mas o que é esse dorama? E olha, queridos, eu vou te dizer, eu gosto muito de ver os doramas. A gente segue pessoas, né? Tem um comediante de stand-up gospel, né? O Lúcio Sincero, que ele também ama doramas e às vezes ele coloca coisas muito, muito engraçadas, né? A respeito dos doramas. E eu me identifico muito, porque se eu não vigiar, aquilo pode ser uma distração boa ou ruim. Boa por quê? Porque é lícito a gente ver coisas, né, agradáveis, porque são coisas que não ferem, que não têm, né, aquelas coisas que a maioria, né, das séries comprometem às vezes a nossa vida espiritual, né, trazendo coisas mundanas, né, que às vezes vão contaminar o nosso coração. Ali não, ali são histórias românticas, né? Engraçadas, divertidas, dependendo do que você veja, e que não vão, né, ferir o nosso coração, mas é um entretenimento que, se nós não vigiarmos, ele vai ser ruim. Por quê? Porque começará a roubar o nosso tempo. Ele passará a ser uma distração que roubará o meu tempo com Deus. E o meu tempo melhor, mais precioso, ele deve ser dedicado, devotado ao Senhor da minha vida. As demais coisas são as demais coisas. Então, assim como para mim o dorama pode ser bom ou ruim, talvez na sua vida. O que tem te distraído? Instagram, TikTok? O que rouba o seu tempo? E quando você percebe, você não orou, você não buscou, você não adorou, você não meditou na palavra de Deus. Às vezes, queridos, nós nos distraímos com as coisas do mundo. E às vezes a gente julga tanto, né, os outros, quando há uma trave nos nossos olhos. Então, amados, o que tem alimentado a nossa fé? Que hoje Jesus nos chame de volta à fonte, que Ele ministre ao coração de cada um de nós hoje a importância de sermos como aquele servo que está sedento pelas águas. Que assim sejamos nós, sedentos pela palavra, sedentos pela presença, não apenas pelas bênçãos que esse Deus pode nos proporcionar, mas por quem Ele é. Aquele que fortalece, que sustenta, que provê, aquele que cuida, aquele que liberta. Não é isso que o Salmo 40 disse? Me tirou de um charco de lodo. E sim, um dia Jesus me resgatou. Um dia Jesus te resgatou. E se você está ouvindo e ainda não recebeu esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Jesus quer te resgatar hoje. Aleluia! Abra seu coração. Reserve pelo menos 15 minutos diários. É o mínimo, amados, o mínimo. A sós com Deus, sem celular, sem distrações. Leia novamente o Salmo 42, quando terminarmos esse devocional. Leia inteiro, medite, declare. Leia em voz alta, declare a palavra. E nosso desafio de fé, anota 3 motivos pelos quais você ainda pode confiar e esperar no Senhor, mesmo enfrentando desafios. E depois declara em voz alta: a minha esperança está em Deus. Ele, o Senhor, continua sendo a minha fonte.
Então, meus irmãos, que esses Salmos 40, 41 e 42 possam ter ministrado ao nosso coração que Deus é o Deus que nos tira da cova, Ele nos firma os passos, Ele nos faz esperar confiadamente nele. Ele é o Deus que nos sustenta em meio às traições, às decepções. Ele é o Deus que é a única fonte, a única capaz de saciar a nossa alma. Ele é a esperança que vence o abatimento, as tristezas, as decepções, as angústias, quando nós escolhemos confiar nele. Talvez você tenha chegado até aqui. Semana acabou, outra se inicia, ou talvez você esteja ouvindo num outro dia, num outro mês, num outro ano. Não importa. Se Deus permitiu que essa palavra hoje chegasse ao seu coração, Ele está te dizendo: continue esperando, continue confiando, continue bebendo da minha fonte, da minha presença, aleluia. Porque a mesma mão que te sustentou até aqui vai continuar sustentando e guiando os seus passos nessa nossa peregrinação, porque nós estamos aqui como peregrinos, mas nós pertencemos ao reino dos céus, aleluia. Jesus conquistou uma morada eterna para nós. Eu creio assim. E você? Pai, temos tanto a te agradecer, Senhor. Temos motivos para te agradecer, para sermos, Senhor, tão gratos, porque um dia o Senhor nos tirou do charco de lodo, porque o Senhor é a nossa rocha, é o nosso refúgio, porque o Senhor é essa fonte disponível, essa fonte inesgotável. Ah, Senhor, nós te agradecemos porque quando nós nos sentimos presos em situações difíceis, o Senhor nos lembra através da tua palavra que tu tens poder para nos tirar das covas que a vida muitas vezes nos leva e firmar os nossos passos em tua presença, aleluia. Porque tu és o Deus que cura as feridas, feridas causadas pelas decepções, traições, pelas perdas. Perdas, Senhor, às vezes de pessoas que o Senhor tirou do nosso caminho porque era o melhor para nós. Perdas, Senhor, de pessoas que foram chamadas para que fossem recolhidas ao tempo do Senhor. Ah, Deus, tu és o Deus que cura. Cura os corações nessa manhã, tarde, noite. Cura, Senhor. Cura todas as feridas, Jesus. Renova, Senhor, a confiança desse irmão, dessa irmã, Senhor. Renova, Senhor, a nossa confiança em Ti e que a nossa alma volte a ter sede pela Tua presença. Se esse irmão, se essa irmã desanimou, se permitiu se distrair ao longo do caminho, Senhor, que hoje o coração dele e dela pulse, que o coração dele e dela se aqueça, Senhor, para Te buscar, Senhor, acima de tudo e de todos. Nos ajude, Jesus, a declarar que Tu és a nossa esperança em dias bons ou dias difíceis, para que possamos caminhar pela fé, continuando a confiar nas Tuas promessas. E que esse domingo, Senhor, nós sejamos renovados pelo Teu amor, fortalecidos através da Tua palavra, que queiramos estar nos Teus átrios, na Tua casa, adorando, bendizendo o Teu nome, renovados através da Tua palavra e da fé, cheios da Tua presença, para permanecermos e perseverarmos até o fim. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe seu domingo. Daqui a poucas horas nós vamos estar na Kingdom Church Niterói, também na Kingdom Church Maricá, EBD em Niterói, em Maricá, e à noite estaremos na Kingdom Church Maricá.
2026 é o ano da unidade, o ano da comunhão, vivendo como um só corpo para cumprir uma missão. Que Deus te abençoe. Até amanhã, nosso próximo devocional nessa série, nessa jornada pelo livro de Salmos. Até amanhã. Um beijo no seu coração. Shalom, Adonai.